Bem-vindos ao canal Anunciar Jesus. Curta os vídeos, se inscreva e ative o sininho. Compartilhe os vídeos e nos ajude a anunciar Jesus a toda a criatura. Por que Cristo ressuscitou? Chegamos a mais uma Páscoa e nesse domingo comemoramos a ressurreição de Cristo. Para muitos, infelizmente, é apenas mais uma data no calendário, mais uma festividade religiosa sem muita importância. Cristo ressuscitou, e daí? É triste ver que esse tipo de atitude não é algo exclusivo dos não religiosos, mas de muitos que se dizem cristãos. Mas qual o verdadeiro sentido da ressurreição de Cristo? Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 21, nós lemos assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Este versículo afirma: a morte veio por um homem. E quem foi este homem? Adão. No capítulo 3 de Gênesis, vemos que Adão decidiu ouvir as sugestões de quem não deveria e resolveu desobedecer à palavra de Deus, pôr em dúvida o caráter divino e afrontar a soberania de seu Criador e também se auto-endeusar. E assim, cumpriu-se a advertência que o Senhor havia feito antes a Adão sobre não comer o fruto. No dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Gênesis 2, verso 17. O homem desobedeceu a Deus, comeu e morreu. E a partir daquele momento, o homem se tornou um morto espiritual, ou seja, um ser espiritualmente separado de seu Criador. Em Romanos, capítulo 3, verso 23, nós lemos assim: todos pecaram e destituídos, ou seja, afastado, degradado, deposto, carente, desprovido, necessitado, nu, privado, vazios estão da glória de Deus. E esse estado de morte espiritual foi herdada por todo o resto da criação. Em Romanos capítulo 5, verso 12, lemos assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Toda a humanidade foi lançada juntamente com Adão em um estado de perdição, de condenação, de morte não só física, mas sobretudo espiritual. Mas o nosso texto base também diz: a ressurreição dos mortos veio por um homem. E que homem é este? Cristo Jesus. No mesmo capítulo 15 do livro de Romanos, no verso 22, lemos assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cristo, em sua ressurreição, destruiu as obras do diabo que foram feitas no Éden e que levou todos nós a um estado de condenação e morte eterna. Em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, também lemos assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Cristo é a ressurreição de todos nós. Em sua ressurreição, Cristo venceu a morte, não só a morte física, mas a pior de todas as mortes, a espiritual, que nos separa de Deus, que nos mantém escravos do pecado, escravos da incredulidade e da perdição eterna. Por isso, Cristo afirma no Evangelho de João, capítulo 5, versos 25, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. A conversão, a salvação, não é apenas uma questão de mudanças de comportamentos, de hábitos pessoais, sociais ou religiosos. A genuína conversão, a verdadeira conversão, ela só acontece quando, ao ouvirmos o chamado do Evangelho, somos arrancados de nosso túmulo espiritual, onde estamos sepultados em pecados, incredulidade e condenação eternas, e somos ressuscitados para vivermos com Deus e para a glória de Deus. Por isso, Cristo também afirma em João, capítulo 11, versos 25 e 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida.
Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E para concluir, faço a mesma pergunta que Cristo fez no fim deste versículo. Você crê nisso? Você crê na redenção, na salvação através da ressurreição de Cristo? Apenas quem creu e foi regenerado para uma viva esperança através da morte e ressurreição de Cristo pode perfeitamente entender e se alegrar com grande alegria com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Para aquele que ainda continua morto espiritualmente, este domingo será apenas mais um domingo, mais uma data, mais uma festividade religiosa sem muito sentido. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, oro para que você esteja sendo contado entre os vivos, que se alegram, que festejam a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Ele venceu a morte, por amor a todos nós. Desceu de sua glória, para cumprir plano de Deus. Humilhado, machucado, carregou aquela cruz. Mas ao terceiro dia, ressuscitou o meu Jesus. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Quer te dar a vida, quer mudar todo o teu ser. Se quiseres a vitória, no seu sangue há poder. Pois nem mesmo a própria morte sua vida derrotou. Da tumba a prisão fria, o meu Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Se você deseja saber mais sobre o Evangelho ou fazer um pedido de oração, entre em contato conosco pelo e-mail anunciarjesus@outlook.com.